Você já percebeu como é fácil perder o controle? Como uma simples palavra dita de forma atravessada pode acender uma chama dentro de você? Como um pequeno atraso, um olhar impaciente ou uma mensagem ignorada é capaz de transformar completamente o seu humor, fazendo com que um dia tranquilo se torne pesado em questão de minutos. Às vezes é o trânsito, às vezes é alguém que te interrompe, às vezes é apenas a expectativa não correspondida, e sem perceber, lá está você novamente, reagindo antes de pensar, falando o que não queria, tomando decisões que mais tarde se arrependem e repetindo aquele velho discurso interno de que da próxima vez será diferente. Mas a próxima vez chega e tudo acontece igual. A emoção fala mais alto, a razão fica em silêncio e o ciclo recomeça. O coração acelera, o pensamento embaralha, o instinto toma o comando. A maioria das pessoas vive assim, sendo empurrada pelas próprias reações, reagindo ao mundo como se fosse refém das circunstâncias, acreditando que não há escolha, que o impulso é inevitável, que o descontrole faz parte da natureza humana. Só que existe outro caminho, mais raro, mais exigente, mas infinitamente mais poderoso. O caminho de quem aprendeu a permanecer calmo quando o caos se instala, de quem observa em vez de explodir, de quem sente profundamente, mas não se deixa dominar pelo que sente. Esse é o caminho de quem aprendeu a pensar antes de reagir, de quem descobriu que a verdadeira força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Foi isso que filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto entenderam há mais de 2000 anos. Eles estudaram a mente humana como guerreiros estudam o campo de batalha e perceberam que o inimigo mais perigoso está dentro. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força." O estoicismo nasce exatamente desse princípio, o de que o homem livre é aquele que domina a própria reação, que mantém a razão no comando quando o mundo tenta tirá-la do eixo, que não foge da emoção, mas a transforma em sabedoria. E é sobre isso que falaremos hoje. 7 lições estoicas para desativar o emocional e ativar o racional, com técnicas práticas e profundas. E te adianto, a 7ª vai te surpreender. Então, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual dos 3 filósofos estoicos você mais admira? Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto? 1. Observe o impulso antes de agir. Tudo começa naquele instante em que algo desperta dentro de você. Uma fagulha de raiva, uma onda súbita de irritação. O coração dispara, o corpo se tensiona e antes mesmo que perceba, a emoção já tomou o controle. É nesse momento que o homem comum se perde. Mas é exatamente aí que o homem consciente desperta. O segredo não é eliminar a emoção, é ver o impulso antes que ele se torne ação. Quando alguém te provoca, a maioria das pessoas sente a necessidade quase automática de reagir, de responder, de provar algo. Só que a força verdadeira não está em responder, e sim em pausar. Essa pausa, que dura poucos segundos, é o espaço onde mora o autocontrole, e quem domina esse espaço, domina a própria vida. Há uma diferença imensa entre reagir e responder. Reagir é o reflexo do corpo, responder é a decisão da mente. Pense em como a raiva age. Ela acelera o pulso, estreita a visão e faz você acreditar que tem razão absoluta. Mas se você espera, se respira fundo e observa, percebe que a emoção é como uma onda, intensa, mas passageira. Aquele que consegue deixar a onda quebrar antes de agir, se torna dono de si. Não há vitória mais silenciosa e mais poderosa do que essa. A mente humana foi feita para observar, mas se acostumou a se perder dentro do turbilhão de sensações. E é por isso que tantos vivem exaustos, carregando culpas por palavras ditas e atitudes impensadas. O primeiro exercício para desativar o emocional é perceber quando ele tenta te dominar. Não lute contra a emoção, apenas veja. Reconheça o que está acontecendo no corpo, perceba o calor no rosto, o peso no peito, o impulso de agir. Quanto mais rápido você perceber,
mais cedo o racional assume o comando. É um treino diário. Nos primeiros dias, você ainda será arrastado, mas com o tempo vai começar a perceber o intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno intervalo é o espaço da liberdade, o território onde o homem se torna senhor do próprio destino. E se errar, não se culpe. Cada vez que você reconhece um impulso e o observa sem agir, está enfraquecendo o domínio da emoção sobre você. É um processo, e cada vitória, por menor que pareça, é um degrau rumo à serenidade. Em um mundo que valoriza quem grita mais alto, quem reage mais rápido e quem explode com mais intensidade, manter-se calmo é um ato de rebeldia. Observar o impulso antes de agir é o que separa o sábio do instintivo, o forte do impulsivo, o lúcido do dominado. No fim, o segredo é simples. O autocontrole não está em resistir ao impulso, mas em reconhecê-lo. Quando você começa a observar em vez de reagir, descobre algo extraordinário. A emoção deixa de te controlar e a razão assume o leme. A mente volta a ser o que sempre deveria ter sido, o centro de comando da sua própria vida. 2. Dê nome ao que você sente. Há um instante em que o corpo sente antes que a mente compreenda, em que o coração dispara e a respiração muda, e tudo parece um redemoinho. É nesse momento que você perde o controle. Não porque sente demais, mas porque ainda não entende o que sente. Nomear a emoção é o primeiro ato de domínio. Quando você coloca palavras no que o corpo expressa, o caos começa a se organizar, a mente retoma o comando e o que antes era tempestade se transforma em simples movimento de ar. Poucos percebem o poder que existe em dizer: estou com raiva, estou com medo, estou frustrado. Essas frases simples, ditas em voz calma, são como âncoras. Elas impedem que o emocional se torne dono do leme. Enquanto a emoção permanece sem nome, ela é invisível, age por baixo da consciência, manipula suas palavras, altera sua voz e faz você acreditar que tem razão, quando na verdade está sendo conduzido pelo instinto. O nome é o fio que traz a emoção para a luz da razão. O erro mais comum é fingir que não se sente nada. As pessoas dizem, tá tudo bem, quando na verdade estão cheias de raiva, mágoa, inveja ou medo. Esse tipo de negação não elimina a emoção, apenas a empurra para dentro, onde ela cresce, se distorce e um dia explode. Quem finge que não sente acaba sendo o mais dominado. Já quem reconhece, entende e nomeia, consegue lidar com o que sente com serenidade. A mente humana precisa traduzir para compreender, e quando traduz, enfraquece o poder da emoção bruta. Ao nomear o sentimento, você cria uma distância saudável entre o que sente e quem você é. Passa a perceber que existe uma diferença entre eu sinto raiva e eu sou raivoso. Essa diferença é tudo. Porque quando o sentimento deixa de ser identidade, ele passa a ser algo que pode ser observado, trabalhado e superado. Imagine uma situação de conflito. Alguém te desrespeita e a raiva cresce. Em vez de reagir, respire e diga mentalmente: eu estou irritado. Só isso. Essa frase ativa o raciocínio, desarma o impulso e reorganiza a energia. A raiva nomeada não domina mais. Ela se transforma em informação. Você passa a decidir o que fazer com ela. E com o tempo, isso se torna natural. Você começa a perceber cada emoção assim que surge, nomeia, entende e deixa ir. A lucidez cresce e a confusão diminui. O que antes te arrastava, agora te ensina. O corpo ainda sente, mas a mente observa. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem treinado. Não é sobre reprimir, é sobre compreender. Quando você reconhece e dá nome, o instinto se curva à consciência. A força emocional se transforma em sabedoria emocional. Nomear o que se sente é transformar o grito em voz, o caos em direção, a dor em clareza. A emoção perde o poder quando ganha nome, porque o nome é o sinal de que você despertou. E quando desperta, o racional finalmente assume o lugar que sempre foi seu, o de mestre da própria mente. 3. Pergunte-se:
Isso depende de mim? Existe um tipo de sofrimento que não nasce do que acontece, mas da forma como você tenta controlar o que acontece. A mente humana tem essa tendência, querer comandar o que está fora do seu alcance. Você quer que as pessoas te entendam, que o mundo te trate com justiça, que tudo siga o plano que imaginou. Mas a vida raramente obedece, e quando ela não obedece, você se irrita, se desgasta e perde a paz. O equilíbrio começa quando você aprende a fazer uma pergunta simples. Isso depende de mim? A força dessa pergunta está na sua honestidade. Ela desmonta ilusões. Quando você se questiona com sinceridade, descobre que 90% do que te afeta não está sob seu controle. As atitudes dos outros, o passado que já passou, o clima, o trânsito, as opiniões, o destino, nada disso te pertence. Por mais que você lute, nada muda. E é aí que nasce a sabedoria. Aceitar o que não depende de você e focar inteiramente no que depende. O homem que tenta mudar o incontrolável vive em guerra constante, mas o que foca no que pode agir encontra tranquilidade mesmo em meio ao caos. É como um marinheiro que entende que não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Ele não desperdiça energia tentando comandar a tempestade, apenas usa o que tem a favor do caminho. A vida é parecida. O vento sopra de todos os lados e você não pode pará-lo, mas pode aprender a se mover com ele. Quando algo te irritar, antes de reagir, faça uma pausa e pergunte-se: depende de mim resolver isso? Se a resposta for não, libere o peso. O que não depende de você precisa ser entregue, não resistido. Lutar contra o inevitável é a forma mais certa de perder energia e sanidade. Agora, se depende, haja. Mas haja com calma, com clareza, com precisão, sem pressa e sem emoção. A ação racional é firme e silenciosa, porque sabe que o poder verdadeiro não está em controlar tudo, mas em controlar a si mesmo. Esse exercício parece simples, mas muda completamente a forma como você vive. Quando você filtra o que vale sua atenção, percebe o quanto desperdiçava energia com o que nunca poderia mudar. Começa a se importar menos com o que não acrescenta, a reagir menos ao que não merece resposta e a concentrar-se mais no que realmente pode transformar: seu caráter, sua rotina, suas decisões. As pessoas que não fazem essa distinção vivem cansadas, sempre tentando ajustar o mundo para que sintam paz. Já quem faz, descobre que a paz nunca dependeu do mundo, sempre dependeu do foco. Essa consciência cria um tipo raro de força, aquela que não se abala com o caos, porque sabe onde termina o poder e onde começa a entrega. Então, repita essa pergunta sempre que o coração acelerar ou a mente se perder: isso depende de mim? Essa simples frase é o divisor de águas entre o emocional e o racional. Ela te devolve o controle do que realmente é seu e te liberta do peso de tudo o que nunca foi. 4. Use o distanciamento mental. Quando tudo acontece de uma vez, uma discussão, uma má notícia, um erro inesperado, a mente tende a se afogar dentro da própria emoção. Você sente, pensa e reage ao mesmo tempo, como se fosse uma única coisa. É nesse ponto que o emocional domina. O distanciamento mental é a arte de se afastar sem fugir, de observar sem se envolver, de pensar sem se afogar no que sente. Imagine que a sua vida é um palco e os acontecimentos são atores que entram e saem. A maioria das pessoas vive dentro da cena, gritando junto com os personagens, se perdendo no enredo. O distanciamento consiste em subir um degrau e assistir do camarote. Você ainda vê, sente e entende, mas já não é arrastado. Esse passo para trás muda tudo, porque o que te domina não é o que acontece, e sim o quanto você se identifica com o que acontece. É um exercício de perspectiva. Quando você se distancia, percebe detalhes que antes não via. A situação que parecia urgente se revela pequena. A pessoa que te irritou mostra apenas o próprio desequilíbrio. O problema que parecia enorme passa a ser só um obstáculo no caminho. A mente ganha clareza quando cria espaço entre o que sente e o que observa.
Esse espaço não é frieza, é consciência. Quem observa de longe não deixa de sentir, apenas não se confunde com o sentimento. É a diferença entre dizer estou com raiva e sou a raiva. Quando você acredita ser o que sente, perde o controle. Quando se vê como observador, o poder volta para suas mãos. Existem várias formas de praticar isso. Uma delas é simples. Quando algo te abalar, imagine que a situação está acontecendo com outra pessoa. O que você diria a ela? O que ela deveria fazer? Essa mudança de ângulo ativa o raciocínio lógico, porque é mais fácil pensar com clareza quando o problema não está diretamente ligado ao seu ego. Outra forma é imaginar o mesmo problema visto do alto, como se você estivesse observando tudo a partir de um ponto distante. Essa visão aérea reduz o peso das emoções e te coloca de volta no centro da razão. Os antigos líderes sabiam disso. Antes de tomar decisões difíceis, eles se isolavam por alguns minutos para ver de fora o que estavam prestes a enfrentar. O silêncio antes da resposta era o tempo que o racional precisava para reorganizar o caos. Hoje, o mundo te empurra para reagir, mas o sábio sabe esperar. E essa espera não é lentidão, é inteligência. Treinar o distanciamento é aprender a enxergar o que realmente importa. É sair do calor do momento e se colocar na posição de quem analisa. Com o tempo, você percebe que nada é tão urgente quanto parecia, que a maioria das dores é exagero da mente e que a paz não depende do mundo, mas da forma como você o enxerga. Criar distância é criar poder. Quanto mais você observa, menos reage. E quanto menos reage, mais forte se torna. Essa é a essência do controle racional. Não é apagar as emoções, é impedir que elas dirijam. 5. Treine a indiferença ao que não importa. Você já reparou quanta energia gasta se importando com o que não muda nada? Uma opinião alheia, um olhar atravessado, um comentário em tom irônico, uma expectativa que alguém cria sobre você. E, de repente, lá está sua mente, remoendo, analisando, criando cenários que não levam a lugar algum. É assim que a maioria vive, reagindo a tudo, como se cada detalhe fosse uma batalha. A sabedoria está em perceber que quase nada merece resposta. Treinar a indiferença é libertar-se do teatro alheio. Não significa ser frio, distante ou arrogante, mas escolher com inteligência o que vale a sua atenção. O que te fere não é o que dizem, é o quanto você acredita no que dizem. O que te cansa não é o mundo, é o peso que você decide carregar. Quando você começa a ignorar o que não acrescenta, uma paz silenciosa surge, e ela vale mais do que qualquer aprovação. A mente indisciplinada reage a tudo. A mente treinada observa, analisa e escolhe quando vale a pena responder. É um exercício diário. O mundo vai testar sua paciência o tempo todo. Vai provocar, tentar te arrastar para pequenas guerras mentais. E a vitória está em não entrar. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da resposta, a calma em vez da reação, está fortalecendo o músculo da indiferença. Há quem confunda a indiferença com apatia, mas são opostos. A apatia é ausência de vida. A indiferença é domínio da vida interior. Ela nasce quando você entende que a sua paz vale mais do que a razão numa discussão, mais do que a última palavra, mais do que ter a imagem perfeita diante dos outros. O homem que se importa com tudo nunca encontra descanso. O que aprendeu a se importar com pouco encontra liberdade. A cada dia surgem pequenas provocações disfarçadas de importância. Um comentário online, um erro trivial, uma mensagem ignorada, um gesto mal interpretado. Tudo isso são armadilhas sutis criadas para roubar sua energia. Se você cair nelas, perde o foco. E quando perde o foco, se afasta daquilo que realmente te constrói. Por isso, a indiferença não é uma defesa, é uma estratégia. É o escudo de quem sabe que a vida é curta demais para reagir a cada pedra no caminho. A força da indiferença vem do olhar interno. É quando você entende que nem todo ruído merece resposta, que nem toda provocação exige reação, que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra.
Ser indiferente ao que não importa é ser fiel a si mesmo, é poupar energia para o que realmente importa, suas metas, seus princípios, sua paz. Com o tempo, algo muda em você. As palavras dos outros perdem peso, as situações perdem urgência e a vida fica mais leve. O que antes te tirava do eixo passa despercebido, e é nesse ponto que o racional vence o emocional, porque quem escolhe o que merece atenção já está acima do que tenta provocá-lo. 6. Reinterprete o problema como treino. Tem dias em que a vida parece um campo de prova. Tudo dá errado, pessoas decepcionam, o corpo cansa, a mente reclama e o mundo parece conspirar para testar os seus limites. É nesses momentos que a maioria se irrita, se desespera e se entrega. Mas o sábio não. Ele olha o mesmo cenário e pensa: é apenas mais um treino. Essa mudança de visão é o que transforma dor em força, caos em clareza e obstáculo em sabedoria. Nada que acontece é realmente contra você, a não ser que você decida enxergar assim. Cada dificuldade carrega uma lição disfarçada. Quando alguém te irrita, o teste é paciência. Quando algo falha, o teste é persistência. Quando o mundo te ignora, o teste é autoconfiança. O problema nunca é o que te acontece, mas a forma como interpreta o que te acontece. E essa é uma escolha que ninguém pode fazer por você. A mente emocional enxerga o obstáculo e reclama. A mente racional enxerga o mesmo obstáculo e analisa. O problema é o mesmo, mas o resultado é completamente diferente. Um sai ferido, o outro sai mais forte. Quando você passa a tratar os contratempos como treinos, algo poderoso muda. A vida deixa de parecer uma sequência de ataques e passa a ser um processo de aprimoramento. Os estoicos acreditavam que a natureza nos coloca exatamente na medida do que precisamos aprender. Não há injustiça, há lapidação. O ferro se torna espada quando passa pelo fogo, e o espírito se torna firme quando é colocado à prova. Fugir do desconforto é o que faz o homem continuar frágil. Aceitá-lo como parte do processo é o que o torna inabalável. Da próxima vez que algo te frustrar, tente pensar: isso veio para me treinar em algo que ainda não domino. Talvez seja paciência, talvez seja foco, talvez seja humildade. Quando você encara a vida dessa forma, até os fracassos ganham propósito. A dor deixa de ser castigo e vira professor. O curioso é que, quanto mais você treina essa percepção, menos as situações te atingem. O que antes te abalava passa a te provocar reflexão. O que antes te tirava do eixo, agora te fortalece. É como se o mundo continuasse o mesmo, mas você tivesse se tornado o outro. Porque, na prática, é isso mesmo que acontece. O racional desperta quando entende que tudo é exercício, e o emocional se aquieta porque percebe que não há nada a temer. Viver como aprendiz constante é a forma mais inteligente de não se perder. Não existe derrota quando cada queda é um ensaio de força. Não existe injustiça quando cada obstáculo é um convite ao crescimento. A vida não é contra você, ela apenas te treina. E quanto mais você resiste ao treino, mais ele se repete. Aceitar o problema como treino não é romantizar a dor. É compreender o propósito escondido nela. A mente racional não busca conforto, busca evolução. E o homem que aprende a ver assim, deixa de lutar contra a vida e passa a caminhar com ela. 7. Pratique o silêncio interno. Há um tipo de ruído que não vem de fora, mas de dentro. É o barulho dos pensamentos que nunca cessam, das preocupações que se repetem, das vozes internas que opinam sobre tudo o tempo todo. Você tenta descansar, mas a mente continua falando. Tenta se concentrar e ela te interrompe. O mundo está quieto, mas por dentro há uma tempestade. E é nesse ponto que o verdadeiro controle mental se revela, não no domínio sobre os outros, mas no domínio sobre o próprio diálogo interno. Praticar o silêncio interno é aprender a reduzir a velocidade da mente sem fugir dela. É observar os pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Aparecem, mudam de forma, desaparecem. Você não precisa segui-los, não precisa lutar contra eles, apenas deixá-los ir.
Esse é o exercício que separa o emocional do racional, porque o emocional reage ao pensamento, enquanto o racional apenas o percebe. Os sábios sabiam que o excesso de barulho interno é o principal inimigo da clareza. Uma mente agitada cria problemas que não existem, revive dores que já passaram e imagina perigos que talvez nunca aconteçam. Quando você silencia por dentro, o mundo ganha nitidez. O que antes parecia urgente revela-se pequeno e o que realmente importa surge com naturalidade. O silêncio não é ausência de pensamento, é ausência de ruído desnecessário. Você pode treinar isso em qualquer lugar, no meio de uma conversa, durante um atraso, em uma fila, até no trânsito. Basta prestar atenção à respiração e perceber o movimento dos pensamentos. Observe-os como se não fossem seus. Veja a raiva tentando se formar, o medo tentando entrar, a ansiedade tentando crescer, e apenas assista. A observação sem reação é o início da calma. A cada vez que você consegue não responder, o domínio interno aumenta. Com o tempo, o silêncio se torna um refúgio. O mundo lá fora continua barulhento, mas você carrega um espaço tranquilo dentro de si. As palavras dos outros perdem força, os problemas ganham proporção, e o emocional já não te arrasta. Você se torna aquele que decide o que entra e o que fica de fora. Esse é o estado que os antigos chamavam de fortaleza interior. E o mais interessante é que quanto mais silêncio existe dentro de você, mais forte se torna a sua presença. As pessoas sentem quando alguém tem calma verdadeira, não aquela calma forçada que esconde raiva, mas a calma profunda que nasce da mente que não se abala por qualquer coisa. Essa energia silenciosa é o sinal do racional em equilíbrio, do homem que aprendeu a ouvir mais e reagir menos. O silêncio interno não é vazio, é plenitude. É quando a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. É o momento em que você percebe que não precisa responder a tudo, nem pensar o tempo todo, nem resolver o que não é seu. Basta estar presente, consciente, inteiro. A mente silenciosa é a mente livre, e quando você descobre isso, entende que o verdadeiro poder nunca esteve em falar, mas em saber calar, por dentro. Controlar as emoções é entender que nem tudo merece reação, que a calma é mais poderosa que qualquer resposta, e que a mente só encontra paz quando deixa de lutar contra o inevitável. Cada vez que você escolhe pensar antes de agir, o racional vence e o emocional se curva. É um treino diário, silencioso e invisível, mas que transforma completamente quem o pratica. Se você chegou até aqui, comenta aí e me conta de onde está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem estoica está chegando.